Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Márcio e sou um ex-seminarista teológico daqui da cidade de São Paulo. E nesse vídeo vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem de Mateus, capítulo 10 e versículo 23, porque tem muita gente dando explicações dessa passagem que não tem nada a ver com o que Jesus quis dizer nessa passagem. E aqui está assim: Quando, pois, vos perseguirem, Jesus falando com seus discípulos, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, ou foge para outra. Porque, em verdade vos digo, ou seja, com certeza eu digo a vocês, que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Porque, veja bem, alguns usam, por exemplo, Mateus capítulo 11, na tentativa de explicar isso que Jesus disse nessa passagem, dizendo que, em um certo dia, quando os discípulos saíram para pregar o evangelho, por exemplo, vamos supor que esses meus dedos aqui, vou dar um exemplo, são os discípulos, e esse dedo aqui é Jesus. Então, o que eles dizem é que, usando Mateus capítulo 11, eles dizem que quando os discípulos saíram para pregar o evangelho na cidade de Israel, então Jesus saiu para pregar o evangelho na cidade deles sozinho. Aí, no final do dia, quando eles voltaram dessa pregação do evangelho, eles se encontraram com Jesus em algum lugar. Aí eles dizem que isso é que foi a vinda de Jesus, que Jesus disse nessa passagem. Sendo que isso não tem nada a ver com o que Jesus quis dizer nessa passagem. Para começar a explicar melhor isso para você, eu vou usar, por exemplo, uma versão que é da NVI, que não está bem de acordo com o original grego, tá? Quando eu falo original grego, eu estou me referindo das cópias do original grego que se tem e que está disponível na internet, no Google. Depois eu vou explicar para você como que você tem que fazer, como que você pode fazer para ter acesso a esses originais e sem pagar nada, tá ok? Agora vamos para o texto em questão. E aqui está assim: quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Agora, por que essa versão aqui que eu estou mostrando para você não está bem de acordo com o original grego? Olha, é porque bem aqui está faltando uma palavra porquê que está lá no original grego. Agora vamos para uma outra versão, aquela que eu já tinha te mostrado. Vamos lá. Agora veja bem, voltando para a versão do começo que eu havia te mostrado, já nessa versão aqui, já se encontra essa palavra porquê. Agora, por que isso acontece? Veja, isso é por causa dessa palavrinha grega gar, que está no original grego, que, levando para o nosso português, fica pois ou porquê, que se trata de uma conjunção. Então veja bem, por causa disso, por causa dessa conjunção da palavra porquê, essas coisas que Jesus disse está relacionado com essas coisas que Jesus falou, justamente por causa dessa palavra porquê, que no qual é uma conjunção e que no qual faz com que essas coisas que Jesus disse, esteja relacionado com essas coisas que Jesus falou. Veja, essas mesmas palavras, pois ou porquê, que se trata de conjunções, também se encontra nos versículos 17, 19 e 20, tá? Que também são conjunções, que nos quais faz com que uma oração ou uma palavra que foi dita esteja relacionada com uma outra palavra que foi dita depois da palavra porquê ou pois, tá? Isso ainda no mesmo texto, tá? Você que estudou português ou que entende português, sabe que isso que eu estou falando está correto. E você que entende grego, sabe que isso que eu estou mostrando a palavra gar também está correto. Vamos ver, por exemplo, como está no versículo 17. Então agora o versículo 17, aqui está assim, Jesus falando: acautelai-vos, ou seja, tomai cuidado, porém, dos homens, porque, olha aí, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Agora veja bem, isso aqui que Jesus disse também está relacionado com essas coisas que Jesus falou, justamente também por causa dessa palavra porque.
Agora veja bem, a mesma coisa acontece com relação a esse versículo 23. Só que aqui nesse versículo 23, as palavras que foram ditas estão um pouco diferente. E também como foi escrito, como ficou escrito, também então, está um pouco diferente. Mas eu vou usar palavra diferente, mas nesse mesmo sentido que Jesus quis dizer, como exemplo, para que você possa compreender, tá? Então vamos para o exemplo que eu montei. Bom, agora vamos para o exemplo bem simples. Então, vamos supor que você é um pescador ou uma pescadora. E junto com você aí tem mais pescadores, tá? E eu, nesse caso, sou o chefe de vocês. E eu estou por dentro de coisas que vai acontecer mais para frente na cidade de Mato Grosso. Não é Israel, mas na cidade de Mato Grosso. Agora, veja só o que eu vou falar para vocês. Veja bem. Quando, pois, proibirem vocês de pescar nesta lagoa, fujam para outra. Porque, em verdade vos digo que não acabarei de pescar em todas as lagoas de Mato Grosso sem que venha o governador. Qual o governador? Ora, o governador de Mato Grosso, entendeu? Agora, o que eu estou querendo dizer com essas palavras para vocês? Eu estou querendo dizer que vocês não acabarão de pescar em todas as lagoas de Mato Grosso antes que venha o governador. E quando o governador chegar, que ele aparecer, vocês ainda estarão pescando em algumas lagoas de Mato Grosso. É isso que eu estou falando. Agora, por que isso? Ora, justamente por causa das proibições e impedimentos que vocês vão ter, entendeu? A mesma coisa, ou no mesmo sentido, foi o que Jesus quis dizer para os seus discípulos. E o que ele disse? Ele disse, quando vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Porque, em verdade vos digo, que não acabarei de percorrer em todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Então veja bem, aqui a gente vê o próprio Jesus dizendo que não iria dar tempo para os apóstolos pregar o evangelho em todas as cidades de Israel, antes da vinda do Filho do Homem, por causa das perseguições e impedimentos que haveriam de acontecer com os apóstolos. E quando a vinda do Filho do Homem acontecesse, eles ou alguns deles ainda estariam pregando o evangelho em algumas cidades de Israel. Agora veja bem, para você que não sabe, quando os discípulos pregaram o evangelho junto com Jesus, não houve nenhuma perseguição. Em nenhum momento não houve nenhuma perseguição contra os discípulos, enquanto que eles pregaram com Jesus, tá certo? Porque isso só veio acontecer depois da morte de Jesus, como Jesus havia explicado nessa passagem. Ele disse, quando vos perseguirem nessa cidade, fujam para outra, tá? E os apóstolos, quando eles pregaram junto com Jesus o evangelho, eles não precisaram de fugir de uma cidade para outra. Agora, por que não? Porque não houve nenhuma perseguição contra os discípulos, enquanto que eles estavam com Jesus. Então, agora, veja bem, talvez você possa me perguntar assim, ou me falar assim, mas espera aí, então quer dizer que ainda tem alguns discípulos pregando o evangelho lá na cidade de Israel? Ou essa vinda do Filho do Homem já aconteceu? Bom, para você saber melhor sobre isso, você faz assim, você assiste um vídeo desse mesmo canal chamado Jesus Já Veio. Só que você assista do começo até o fim. Você precisa assistir do começo até o fim, tá? Aí você vai entender tudo isso direitinho, ok? Agora veja bem, a Bíblia, eu queria que você prestasse bem atenção nisso que eu vou falar para você. A Bíblia não fala de uma terceira vinda de Jesus. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia defende é duas vindas de Cristo, duas vindas de Jesus. A primeira é que ele morreu na cruz do Calvário e a segunda é a qual Jesus disse que viria nas nuvens do céu. Fora essas duas vindas, não existe uma terceira vinda de Jesus, tá ok? Em várias passagens da Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, porque são muitas passagens, mas eu vou dar só um exemplo, por exemplo, aqui de Hebreus. Olha só o que o autor de Hebreus fala em Hebreus, capítulo 9 e do versículo 27 ao 28. Ele fala assim, o autor de Hebreus, que parece que foi o apóstolo Paulo, mas ninguém sabe ao certo, tá? Então ele fala assim, versículo 27, ele fala assim,
E como aos homens, vou colocar aqui, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, tá? Vindo depois disso o juízo, olha só a comparação que esse autor faz. Aí ele fala assim, versículo 28, ele fala assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Entende? Então a Bíblia só mostra, na verdade, só fala de duas vindas de Cristo. A primeira que ele morreu na cruz do Calvário e essa segunda que no qual Jesus disse que viria nas nuvens do céu, tá? Agora, aqui o autor fala que ele aparecerá sem pecado. Agora, quem é que vai aparecer sem pecado? É Jesus? Não, não é Jesus, tá? Eu vou explicar para você e desvendar esse mistério que muita gente confunde nessa passagem. Primeiro eu vou ler mais uma vez, então eu vou explicar direitinho isso para você. Então fala assim, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar, preste bem atenção nessas palavras, para tirar os pecados de muitos. Então Jesus morreu, ele foi crucificado para tirar o pecado de muitos. Então, ou seja, esses muitos que aqui ele está falando, eles ficaram sem pecados, tá? Mas espera aí, eles ficaram totalmente santos? Não. É que os pecados que quando esses cometiam, os pecados deles eram justificados por Deus pela morte que Jesus morreu na cruz do Calvário, justamente por causa disso. Aí esses muitos ficaram sem pecado, porque os pecados deles foram tirados, entende? Por Deus, os pecados deles eram justificados pela fé que eles tiveram em Cristo Jesus, que no qual nós também estamos incluídos nesse meio, tá? Agora eu vou ler mais uma vez e agora eu creio que você vai entender o sentido correto do que o autor está querendo dizer aqui. Então vamos lá, mais uma vez. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Entendeu? Não? Então mais uma vez, você vai pegar, mais uma vez. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Entendeu? Então quem aqui está sem pecado, nesse caso, não é Jesus, mas é esses muitos que no qual Jesus morreu por eles, para tirar os pecados deles. Tá ok? Agora veja bem, continuando, para você, se você quiser ter acesso ao original grego, veja só como você tem que fazer. Veja bem, então você faz assim, você entra no Google e busque por esse nome, capítulos em grego koiné. Aí depois vai aparecer esse nome aqui, Novo Testamento Online Códice. Aí você clica nesse nome, o Códice, tá? Tem outros endereços, aí você que escolhe. Aí depois vai aparecer o livro que você quiser encontrar, que nesse caso aqui que a gente tá vendo é Mateus, tá? E o capítulo que você quiser encontrar, que no caso aqui, o que nós estamos vendo é esse capítulo 10 de Mateus. Aí você clica no capítulo que você quiser encontrar. Aí depois, olha só o que vai aparecer. Então veja bem, aí depois vai aparecer essas palavras em grego. Aí você clica em cada uma dessas palavras e o Google vai te dar a resposta, o significado de cada uma delas. No Google está disponível no inglês e no português. Aí você não pode se esquecer de colocar no português, tá? No caso aqui, esse texto aqui em grego koiné é justamente Mateus capítulo 10 e versículo 23. E a palavra que nós acabamos de ver nesse vídeo é justamente essa palavrinha aqui grega gar, tá? Que para o nosso português fica pois ou porquê. Agora veja bem, em Atos capítulo 1 e versículo 11, também lá fala de uma vinda de Cristo, tá? Ali, aquela passagem ainda está sendo analisado, está sendo estudado para saber certinho o sentido que os anjos quis dizer nessa passagem de Atos, capítulo 1 e versículo 11, tá certo? Ainda está sendo analisado e se Deus quiser, com a permissão de Deus, eu estarei fazendo um outro vídeo explicando essa passagem, tá ok? Agora, se você quiser saber, por exemplo, a respeito da ressurreição, a respeito do arrebatamento, aí você faz assim, você entra num canal chamado Escatologia Plena, tá? Ou se não, Comentando Apocalipse,
que é o vídeo chamado Dois Corpos e um Arrebatamento, ou se não também simplesmente Jesus Já Veio. Você entra no YouTube e busque pelo nome Jesus Já Veio. Aí vai aparecer outros irmãos que estão em graça e que explicam essas coisas muito bem para você, tá? Oikos, tem um canal chamado Oikos, eu esqueci o nome do restante, mas é isso, tá ok? Eu e o meu irmão Josafá, que está me ajudando a gravar esse vídeo, nós esperamos que essas informações tenham te ajudado, tá? Que Deus abençoe você e sua família. Amém.